Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer indicadores e como é que a gente descomplica a mensuração em comunicação interna e Enomate. E sabe por que isso é relevante? Porque, cara, você não tem como valorizar a sua área se a gente não conseguir comprovar e mostrar os resultados que ela gera. Antes de rodar a vinheta, não esqueça, ativa as notificações. Se você ainda não me seguia, clica aqui para seguir. E o que mais? E curte. E não deixa de curtir. Roda a vinheta. Você lembra da sua infância quando você se deu conta nas equações matemáticas que banana não poderia somar com maçã, melão não poderia ser extraído de laranja e assim sucessivamente? Então, é exatamente por isso que eu não indico que o ROI seja utilizado como métrica e como metodologia de mensuração para a comunicação interna e o Enomate. Vamos dar uma olhada nisso, porque se ninguém fez essa pergunta, certamente alguém um dia fará e você precisa entender para saber dar uma resposta adequada. O ROI ele é muito tranquilo quando a gente está falando das mesmas bases e ele é muito mais simples quando a gente está falando de uma base numérica. Ou seja, fiz uma ação, investi 10 mil reais, retornou para mim essa ação 30 mil reais. 30 menos 10, 20 mil reais. Dividido pelos mesmos 10 mil reais investidos, eu chego num ROI de 2. Um ROI de 2 significa que para cada R$1 investido me retorna o dobro. Ou se eu quiser, eu multiplico por 100% e aí eu digo que o meu ROI é de 200%. Tudo lindo e maravilhoso porque as bases são as mesmas. Eu estou falando de reais, reais e reais e o meu retorno, mesmo que seja um número, eu consigo de maneira muito simples explicar para todo mundo que se o meu ROI foi 2, para cada R$1 investido me retorna R$2. Tudo lindo e maravilhoso. Vamos levar isso para o Enomate. Fiz um comunicado muito legal dentro da minha revista interna, dentro da minha intranet, né? Esse comunicado levou da minha equipe daqui a pouco 10 horas de trabalho. O resultado que eu vou querer não é em horas. O resultado que eu vou querer é se a minha equipe realmente entendeu aquela informação, se ela ficou bem informada, se essa informação tinha algum tipo de call to action, se ela se engajou, se não se engajou, ou seja, banana, maçã, laranja. Não tem como, né? Ah, Palhares, mas eu já vi pessoas, sim. Mas é tão complexo a gente começar a transformar as horas trabalhadas, por exemplo, no valor financeiro, do salário médio da equipe, no centro de custos. Isso fica tão complexo que quando a gente leva um número para a área cliente desconfia. É a mesma coisa que eu senti na pele há 20 anos atrás, quando eu também queria utilizar essa metodologia de ROI para avaliar e para mensurar as ações, as campanhas que eu estava sugerindo. O cliente olhava e falava assim, meio que parece que não faz sentido, né? Você precisa fazer tantas conexões. Então, não indico usar o ROI. E o que eu indico usar? Antes da gente ver como é que vai funcionar a métrica e o que eu sugiro, é importante a gente ter em mente duas coisas. Eu só posso mensurar processo ou eu só posso mensurar resultado. Na prática, o seu cliente está pouco se lixando para o seu processo. Ele quer saber do resultado que a sua área vai entregar para ele. Porém, isso não significa que você não deva mensurar processo. Eventualmente vão ter ações, vão ter campanhas que vai ser super importante você mensurar como foi o seu processo, como foi o processo da sua equipe. Por quê? Quanto melhor for o meu processo, melhor vai ser o meu resultado. Quanto o meu processo tiver mais azeitado, tiver mais qualidade, a probabilidade do meu resultado ser muito melhor é enorme. Então, eventualmente, você vai querer medir processo. Mas o que a gente vai falar aqui hoje serve tanto para processo quanto para resultado. Primeiro, a gente tem que entender, antes da gente entrar nas ideias de métrica, que o dado ele pode ser de duas categorias. A primeira categoria eu chamo de categoria de origem. A origem do dado ela pode ser direta e indireta. E a segunda categoria eu chamo de tipo. O dado ele pode ser quantitativo ou qualitativo. E aqui vem um grande ponto de atenção. Quanto mais amplo e quanto mais diverso for os seus dados, mais robusto será a sua métrica e melhor será a sua probabilidade de mostrar resultados.
O que eu quero dizer? Se você consegue ter resultados e dados de origem direta, indireta, quantitativa e qualitativa, certamente você vai ter uma amplitude maior de dados para trabalhar e você vai ter resultados mais robustos para mostrar. Essa parte do vídeo é a parte onde algumas pessoas, infelizmente, vão resolver desistir, fechar o vídeo e parar de assistir. É a parte onde a gente separa os amadores dos profissionais. Os amadores têm uma tendência muito simples, que é eu sei como mensurar. Simplesmente eu faço um excelente Google Forms, acabo mandando as perguntas para diversos colaboradores, perguntando para eles o que eles acharam sobre o meu projeto, sobre a campanha, e eles respondem e está tudo lindo e maravilhoso e tudo resolvido. Lê do engano seu. Esta formatação de mandar perguntas e fazer perguntas a cada campanha e cada ação precisa ser uma carta na manga que nós profissionais, que não somos amadores, vamos ter. Essa carta ela precisa ser usada especificamente só em 2 casos. Quando de fato eu não tenho outra maneira de mensurar ou quando é um projeto muito importante e eu quero ainda ter respostas mais robustas além daquelas que eu já levantei. Mas use com muita parcimônia, não banalize. Sabe o que acontece? A maioria dos profissionais banaliza isso e começa a ter resultados e retornos dessas pesquisas completamente contaminados. As pessoas simplesmente ignoram que os profissionais são contratados para desempenharem as suas funções e não para passar todas as semanas respondendo às pesquisas internas. E aí o que eles fazem? Eles respondem de qualquer jeito. E aí é o que eu digo, sabe o que é pior do que a gente não ter nenhum dado e ter que agir pelo nosso feeling? Opa, segura aí que caiu aqui. Voltando então, sabe o que acontece? É muito preferível você não ter nenhum norte, ter que agir por feeling, do que você ter um norte que não é norte, é sul. Simplesmente porque você tem dados contaminados, os dados não dizem a verdade. Então, cartinha na manga. E agora vamos falar para você que não é amador. Como é que a gente faz para mensurar então? Primeiro grande ponto, responder 3 perguntas. A primeira delas é a pergunta que eu chamo de o que do que. Eu vou trazer um exemplo que fica bem mais fácil da gente entender. O que queremos mensurar? Queremos mensurar engajamento. Do que queremos mensurar esse engajamento? Esse engajamento vai ser mensurado de uma ação específica que vai ser feita entre líderes e liderados de uma empresa que quer realmente criar a cultura de excelência, fazer com que líderes e liderados coloquem em prática em suas áreas cada vez mais melhorias de processos. Por que a gente quer fazer isso? Porque, de fato, como eu mencionei, a área de qualidade junto com a empresa precisa e quer criar essa cultura de excelência. E temos o seguinte cenário, os líderes têm o hábito nessa empresa de não realizarem as ações porque julgam que essas ações só roubam o seu tempo e que isso não é foco do seu trabalho. E aí a gente chega em quais mensuradores e quais indicadores nós vamos atrás. E aqui eu queria te dizer uma coisa. A gente vai precisar de criatividade e fique bem tranquilo porque todo ser humano nasce criativo. Então, quanto mais a gente coloca em prática, você vai ver que mais criativo você fica. E busca de evidências. Sabe o que acontece? Muitos profissionais realizam ações muito legais nas suas empresas, porém não registram essas ações e perdem a oportunidade de, com esses registros, o registro virar a cereja do bolo. Imagina só a seguinte situação, você faz uma campanha e você tem dados muito legais para mostrar, resultados realmente profundos e além disso você ainda tem depoimentos de líderes e colaboradores aqui, como no nosso exemplo, relatando como foram essas ações, as ideias que eles implementaram, vídeos desses líderes realizando essas ações. Isso é ou não é genial? Isso é ou não é a cereja do bolo? Como é que a gente chega então nos nossos indicadores? A gente vai seguir a nossa lógica de vamos buscar ter ao máximo dados diretos e dados indiretos, dados quantitativos e dados qualitativos. Seguindo no nosso exemplo, aqui esses líderes tinham o desafio então e a ação falava sobre isso, todo líder deveria se reunir uma vez por mês, pelo menos com a equipe, discutir sobre excelência e qualidade e ter pelo menos uma ideia de como é que poderia implementar uma melhoria na sua área.
A gente pode ter de dados diretos a quantidade de encontros realizados dos líderes por mês, por semestre, por ano, a quantidade de ideias sugeridas por líderes por mês, por semestre, por ano, a qualidade dessas ideias. Aí a gente pega isso aqui e a gente faz uma matéria muito legal na nossa intranet e em alguns outros canais de comunicação interna. Eu começo a ter dados indiretos, eu posso ter a quantidade de matérias veiculadas. Se a minha intranet dá essa possibilidade, eu posso ter, por exemplo, a quantidade de curtidas sobre essa matéria. Se a minha intranet também possibilita, eu posso ter a qualidade dos comentários sobre a matéria. Veja bem, trouxe rapidamente 4, 5, 6, 7 exemplos de dados que a gente pode ter direto e indireto, qualitativo e quantitativo. Agora eu preciso te dizer uma coisa do porquê da criatividade. Lembro do nosso cenário, os líderes então acham que não precisam realizar essas ações com as equipes. Imagine vocês começarem a ter a seguinte situação: a maioria dos líderes simplesmente ignora e não faz essa ação, porém encaminha para a área uma ideia por mês que ele teve sozinho. Foi-se por água abaixo o nosso objetivo de criar uma cultura realmente de excelência. A gente começa a ter dados aí contaminados e a gente leva o resultado achando que, de novo, temos um norte e não temos um norte, temos um leste, um oeste, um sul. Usando a criatividade, a gente consegue burlar isso e garantir que a gente tenha dados realmente eficientes e efetivos. Como isso? Imagine que a gente faça a seguinte solicitação para o líder. Líder, todos os meses quando você realizar a ação, eu vou querer que você faça um selfie, uma foto, junto com a equipe, demonstrando que você realizou a ação. Daqui a pouco é um vídeo que a gente solicita, enfim, mas uma foto serve aqui para a nossa ideia. E vou querer que você mande junto com essa foto a ideia que vocês tiveram então na área, que vocês vão implementar. E isso você pode enviar, por exemplo, por WhatsApp mesmo, para o canal lá da área de comunicação ou para uma chave de e-mail da área, enfim. Você todos os meses, então, você vai ter uma garantia de que o líder realmente executou. Sabe por quê? Porque qual a probabilidade de você analisar mês a mês e ver que a foto foi batida do mesmo ângulo, que o líder estava com a mesma camiseta, que a equipe na foto estava na mesma disposição e na mesma ordem? Essa probabilidade é muito próximo de zero. E se você tiver algum líder que fez isso, bom, aí você pode tomar uma ação efetiva. Conversar com o líder superior, encaminhar para RH, enfim, esse líder precisa de um treinamento, de uma conversa, de um feedback construtivo para que ele entenda a importância disso. Muito importante, com o avanço do mundo a gente vai ter cada vez mais dados sendo extraídos de maneira natural através das tecnologias. Muito cuidado, sem neura de que a gente precisa de uma enxurrada de dados. Você precisa dos dados que são eficientes para você e você precisa dos dados que fazem sentido para o seu projeto. Por isso a primeira pergunta é o que e do que. Por isso a segunda pergunta é por quê. Precisa realmente fazer sentido para você. Caso contrário, esses dados só vão fazer você perder tempo. Agora, antes de finalizar, eu queria fazer um convite para você e uma oferta. Os profissionais mais atentos, e se você não se lembra, volta lá depois que eu falar isso no começo desse vídeo. No começo desse vídeo, antes da chamada da vinheta, você vai ver que o meu cenário aqui era um cenário muito bonito, era um final do dia, estava um lindo pôr do sol aqui da minha sala, só que a gente começou a ficar sem luz, mesmo eu tendo luz indireta. Então com isso o vídeo, a sequência dele depois da vinheta teve que ser gravado no dia seguinte, que é o dia de hoje. Porém, as 5 pessoas que acertarem qual é o elemento que está faltando ou sobrando, seja no cenário ou seja em mim, vão ter a possibilidade de me enviar qualquer pergunta ou qualquer desafio profissional seu e eu vou fazer um vídeo específico para cada uma dessas 5 pessoas, dando o meu ponto de vista, a minha visão sobre isso. Muito importante, se você não me segue, ainda me segue, ativa o sininho para você receber as notificações. Se você achou interessante esse conhecimento, compartilha. Vamos realmente juntos descomplicar a mensuração na comunicação interna e no endomarketing. Então,
Coloque em prática, bota para rodar esse conteúdo logo no seu próximo projeto e descomplica de fato. E lembrando sempre, a velha solução de fazer pesquisa é uma carta na manga. Use ela com bastante parcimônia.